Boa noite, pessoal. Vamos aqui fazer uma live hoje com o Eric. Vamos esperar ele entrar. O assunto da live hoje vai ser relacionado à autorregulação dos cães e como o treinamento ajuda o cachorro nesse sentido. Aê, agora foi. Fala, Isa. Boa noite E a aí, todos da Eric? live. Boa noite. Vamos começar aí o assunto relacionado ao adestramento e esse controle, né, e autorregulação dos cães. Quer começar, Eric? Sim, pode ser. Eu vi que estava fazendo a introdução, estava legal. E foi interessante que a gente teve essa experiência, Isa, né? Tanto eu aqui recentemente, quanto você também. E a gente teve essa capacidade de ver a importância do treinamento, o quanto que os cães se beneficiam, né, de um protocolo bem feito, com certos equipamentos. Né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a questão utilitária a respeito do treinamento canino, inclusive você repostou. E eu penso bastante a respeito disso, né? Eu vejo muitos adestradores indo nessa ideia do marketing digital, indo na dor do cliente, falando do quanto que a gente pode se aproveitar do treinamento canino no sentido de resolver questões, e que é um ponto real, sim, mas é importante a gente também dar ênfase, que é algo real também, a respeito do quanto que os cães se beneficiam do treinamento canino. E eu acredito que, com certeza, você já recebeu comentários no sentido negativo a respeito do treinamento. Deixa o cachorro ser cachorro, deixa o cachorro em paz, né? Seja cobrando uma caminhada estruturada e assim por diante. Até mesmo existem, como a Raquel costuma dizer, né, outras facções. Então, terão pessoas, até mesmo profissionais, que irão criticar uma caminhada estruturada. Não, mas o cachorro, a caminhada de cachorro é o cachorro farejando, é o cachorro andando, é o cachorro explorando no tempo dele. E quando a gente tem a experiência, Isa, de fazer uma boa caminhada estruturada, fazer o cachorro se controlar, fazer uma caminhada lenta. Você pega, por exemplo, um cão que nem a Dory, que é um cão mais adrenalizado, né? Com os impulsos mais altos, e a gente vai contra a natureza dela, tipo, ela nunca iria andar lenta. Ela sempre vai andar de maneira acelerada. Mas com o manejo, com o treinamento, fazendo ela andar de uma maneira mais devagar, o quanto que ela se beneficia disso também, né? E eu tenho essa experiência, igual você teve com clientes, eu tive também, e também tive com o meu próprio cão, né? O Luke, ele dorme de uma maneira, Isa, assim, profunda quando ele está no place, e somente ali. Se ele estiver solto no meu quintal, ele deita eventualmente, mas deita, já levanta, sempre com a orelha muito em pé. Quando dorme é de uma maneira muito, um sono muito leve. Ele não tem aquele nível de relaxamento, né? Então, uma outra experiência, já para passar a palavra para você contar, a experiência que você teve recentemente. Eu já trabalhei, Isa, com cães que convivem com crianças. É interessante você falar a respeito disso, você já viu isso também. O cachorro, a pessoa fala assim, o Totó, por exemplo, né? Adora a criança, vai atrás dele direto, brinca, late, sendo que o cachorro está constantemente estressado, né? Ele não sabe ter uma outra opção de desligar quando ele tem, por exemplo, no manejo dele, uma caixa, quando ele tem um treino de place. Quando o cachorro chega aqui, Zé, parece que ele tira, ele bota em dia dele o sono que ele não teve há anos. O Tira aquele cachorro peso, dorme, assim, né? chega de um espaço, ele e dá aquela dormida, mas é com força, assim. Parece que o bichinho volta, fica uns 3 anos mais novo, né? Tendo um ambiente mais tranquilo e tendo um manejo mais assertivo. Então a ideia, só para servir como uma introdução aqui para quem for assistir a live depois que vai ficar salva, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, eu acredito que a Isa também. A ideia da nossa live hoje é falar sobre isso. A gente vai falar também sobre cães agressivos, né, que sem um treino com collar, sem um treinamento nunca iria estabiliza. Então é nesse sentido. Mas conta aí, Isa, tanto a experiência que você teve recentemente, quanto as mais anteriores que te marcaram a respeito desse ponto. Antes de entrar, né, no caso do Atos, que foi o Malinois que eu postei esses dias, eu quero falar em relação a outros clientes mesmo. Muita gente chega e fala assim, nossa, meu cachorro é muito agitado, o meu cachorro não para, o meu cachorro faz isso, o meu cachorro faz aquilo. E aí a gente pega esse cachorro pro intensivo, por exemplo, né? Cara, é outro cachorro. Você pega esse cachorro, começa já a direcionar ele desde o primeiro momento ali, já coloca ele no place,
já não dá essa liberdade para ele ficar circulando, ele ficar se agitando, ele ficar correndo, ele ficar procurando coisa para fazer, se empolgando com qualquer barulho que aconteça. Você para o cachorro para e, igual você falou, ele de fato tira esse peso das costas dele e ele relaxa. Quando você mantém isso por um tempo, o cachorro de fato aprende isso como um padrão. Então eu até contei no dia que eu fui lá dar aula pro Atos, eu contei sobre o Gabo, que foi um Golden que treinou aqui comigo, porque foi muito marcante o Gabo para mim. O Gabo ficou 15 dias e ele é aquele clássico Golden, né? Descontrolado, desequilibrado. Ele saía da caixa de transporte, assim, parecia que ele tinha corrido uma maratona, porque ele já saía todo empolgadão, todo excitado, já saía meio que correndo. Então o trabalho com ele foi muito com calma. Então eu tirava ele da caixa na guia, eu andava super devagar. Eu parava com ele na porta para poder abrir a porta, saía com ele, pedia ele para sentar. Fiz isso durante uma semana e foi impressionante que na segunda semana, quando eu tirei ele da caixa, coloquei ele no place, foi 10 minutos para ele dormir de novo. Isso porque ele tinha dormido a noite inteira na caixa. Porque esse período de uma semana foi o suficiente para linkar na cabeça dele de que agora, beleza, agora eu saí da caixa, eu venho aqui pro place e eu não faço mais nada, então eu vou deitar e vou relaxar. Antes ele ficava no place, mas ele ficava ofegante, ficava olhando as coisas, sempre procurando alguma coisa para fazer. E no 8º dia, o início da segunda semana, ele de fato fez aquele estalo assim e ele desligou. Aí eu colocava ele no place, ele desligava. Colocava ele no place e ele desligava. E seria aquele cachorro que, se a gente não fizesse isso, seria um cachorro totalmente descontrolado. E isso faz mal para o cachorro. Muita gente, infelizmente, confunde isso com felicidade. Ah, ele é um cachorro muito feliz. Ele é um cachorro muito animado. Só que o cachorro sofre com isso também, né? A mesma coisa da gente. Imagina um dia que a gente tem cheio. A gente fez um monte de coisa. Pô, a gente chega em casa todo cansado, a gente quer descansar, quer relaxar. O cachorro é a mesma coisa. Um cachorro que já tem isso no seu dia a dia. Poxa, eu queria ter essa vida, né? Da gente deitar lá, relaxar, sem preocupação com nada, sem preocupação com seu território, sem preocupação se alguém tá pegando seus recursos. É isso que a gente precisa trazer para o cachorro. Essa tranquilidade para ele conseguir deitar e relaxar de boa. Então, o Atos, que foi o Malinois, que eu fui dar aula para ele essa semana, eu entrei assim de forma bem específica para a gente introduzir o colar eletrônico. Ele já é um cachorro treinado, ele é um cão de trabalho, mas ele tinha uma dificuldade de deitar e de estabilizar de forma geral, né? De sentar e ficar sentado por um tempo, de deitar principalmente, ele não conseguia deitar. E ali, com o colar eletrônico, a gente já conseguiu dar um direcionamento para ele muito melhor. E eu não estou falando aqui de correções altas no colar, nada do tipo. A gente ficou ali no basicão mesmo, nível 6, nível 5 com ele, que ele já sentia. Indução de deita, insistir isso com ele. Então, ele levantou, deita, até que ele, beleza, vou ficar deitado. E aí, ele ficou deitado. E aí, a gente já trouxe ele para dentro de casa, colocamos ele deitado. E foi aquela cena que eu gravei um pouquinho do rosto dele e caindo assim, ó. O rosto dele foi caindo. E ele, de fato, deitou e dormiu, apagou, assim, ó, em pouquíssimo tempo. Porque é um cachorro que tá acostumado a ficar na área externa de casa, ficar o tempo todo se movimentando, andando de um lado para o outro. E aí foi engraçado que o filho do casal, né, olhou assim e falou: gente, eu nunca vi esse cachorro dormir. E aí, quando a gente pegou ele para poder fazer outra atividade, ele levantou com uma cara de sono. E aquilo foi muito marcante para mim, foi muito impressionante, porque todo mundo tem essa ideia de que o Malinois é um cachorro muito agitado, o Malinois não pode ficar em casa. E ali a gente teve uma outra vivência. Eu acho que você travou um pouquinho, mas não sei se foi o seu, se foi o meu aqui. Mas aí eu contei essa experiência pro Eric, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Como é importante a gente fazer isso com os cães, né? Dar essa pausa pro cachorro, essa pausa para ele de fato desligar a mente e ficar tranquilo, além da gente conseguir fazer outras atividades. Então, eles viram que é possível colocar o cachorro lá. E não foi difícil. Não foi difícil. Eles pegaram, colocaram o cachorro na cozinha, colocaram o cachorro na sala, colocaram o cachorro no quarto. E ele deitou e ficou. Não foi aquele cachorro insistente. Então, muitas das vezes a gente acha que vai ser muito difícil porque o cachorro se comporta de uma forma quando ele tem liberdade. Mas quando a gente pega essa responsabilidade pra gente e insiste um pouquinho com o cachorro, muitos vão nos surpreender e mostrar esse comportamento de tranquilidade com muito mais facilidade do que a gente imaginava.
Quando se fala, né, Isa, a respeito de treinamento canino, mais uma vez, as pessoas têm essa ideia utilitária, elas também têm uma ideia artificial do treinamento. E se a gente parar para pensar que não é, muitos comportamentos que a gente faz, muitos dos condicionamentos que a gente traz para o cachorro realmente não é natural, as pessoas associam a algo, se não é algo natural, não é algo tão necessário assim. Então, uma analogia que eu quero trazer para vocês é como, imagina você aí, né, ou você, pode ser você mesmo, pode ser o exemplo, ou alguém que você conheça, tem algum problema, por exemplo, de ansiedade, depressão, algum problema nesse sentido. É da natureza da pessoa estar naquela zona, estar com aquele tipo de pensamento, estar com aquele condicionamento, estar naquele polo ali. Uma terapia, por exemplo, um acompanhamento nesse sentido, não é algo da natureza da pessoa. Mas isso não quer dizer que, não por ser da natureza da pessoa, que se ela seguir a natureza dela vai ser sempre o ideal e melhor. E não. Então, o treinamento vai nessa linha, né? Não sei se a analogia foi a melhor que eu consegui trazer, mas vai nesse sentido. Então, praticamente todo o treinamento ele é uma parte de controle de impulso, né? De autorregulação. Sim, para os animais, ele tem um gatilho, ele age, ele age, ele age. Ele não tem coisa de, peraí, opa, eu tenho que ignorar isso daqui, porque eu fui treinado a ficar nesse ponto específico, ou eu preciso fazer uma caminhada que eu preciso parar aqui no alto sítio ou continuar. Isso não é realmente natural para o cachorro. Mas o que aqui é o quanto que o cachorro se beneficia desse tipo de coisa também. É aí que está a beleza de todo o manejo do protocolo, que não é o protocolo do Eric, adestrador, né? Isso no mundo adestramento tem muito, né, Isa? A pessoa bota um nome, não é o meu protocolo de treinamento também é coisa. Isso não é o protocolo que eu sigo aqui. Com certeza tem algumas coisas particulares minhas, assim como algumas coisas particulares da Isa, mas no geral a gente faz um protocolo 95% parecido, né? E não é só a gente, existem outros profissionais também. Então, essa escola, essa filosofia de treinamento que a gente tem, eu acredito nisso, assim como tem certeza também, que a gente coloca em prática com os nossos cães, né? E a gente continua com esse brilho nos olhos, né, Isa? Vendo esse tipo de resultado, né? Vai se passando os anos, os tempos, e a gente continua, nossa, isso daqui é importante se fazer com o cachorro. Eu estou atualmente aqui com um treinamento intensivo do Bartô, é um pincher de 5, vai fazer 6 meses. É aquela raça, né, popular, o pessoal fica falando de 50% óleo, 50% bebedeira, é o cachorro chatinho, é o cachorro que late mesmo. Mas com um bom treinamento, da população, o cachorro ele cresce. Ele sai sim da natureza dele, mas ele cresce com isso. Se você deixar ele lidar pelos instintos dele, por toda a seleção que foi feita, vai ser um cachorro que vai latir bastante, vai ser um cachorro que vai ficar ativo por um período muito longo, mas com o treinamento, ele vai para uma versão melhorada dele. Então, esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu tive experiência, Isa, até compartilhei a foto com você, né? Você que é adestradora dos borders, principalmente, né? O Snow, confesso que está faltando o conteúdo dele, né? Um atendimento presencial, não é um treinamento extensivo. Um cachorro que está passando pelo processo de treino de EPOLA, a família adquiriu o equipamento. E é um cachorro, Isa, assim, muito agressivo. Muito reativo, melhor dizendo, né? É um cachorro medroso. E eu não consegui receber ele aqui no treinamento intensivo. Seria perigoso para ele e para mim, do nível de estresse. E todo o treinamento com ecolo, aquela introdução que a gente faz, a gente conseguiu chegar no nível de eu estar próximo, né, na casa da família, e o cachorro estar relaxado. E foi basicamente esse ponto que eu trouxe aqui, né, nessa live que a gente está batendo, que eu comentei com a família. Olha como que as emoções dos cães são primitivas e ele não tem uma autonomia, ele não tem uma maturidade de saber se autorregular. Se até a gente trazer mais uma vez para o universo humano, né? Quantas pessoas e casos a gente vê, até mesmo na televisão, Isa, as pessoas super inteligentes, né? Eu estava vendo um caso já antigo, coisa de 30 anos atrás, um cara brilhante da USP lá, matou a menina que ele estava se relacionando por ciúme besta. E era um cara assim, crânio, gênio, as melhores notas, mas ele não sabe lidar com as emoções. Acabou com a vida da menina e acabou com a vida dele também, né? E imagine um animal, vamos colocar assim, com toda a emoção primitiva que os cães têm. Olha a importância da gente direcionar
Uma deixa que eu quero trazer para você aqui, Isa, para você decorrer, é como que os animais, né, os cães, vamos focar aqui nos cães, é lógico, eles precisam desse direcionamento, eles não têm um nível de autonomia que as pessoas imaginam, né? Bota no quintal, tem um campão grande, né? Bota lá o cachorro para correr, água, comida, eventualmente vai lá, acaricia a cabeça do cachorro, tá tudo certo, dá um ossinho. É importante, então, eu botar o cachorro para deitar, Isa. É importante, então, eu ensinar o cachorro a relaxar, ou por conta própria ele não vai, ele vai ficar caçando passarinho, ele vai ficar latindo no portão. Então, pega essa linha agora, Isa. O quanto que as pessoas imaginam, né? Que os cães têm um nível de autonomia tão alto, mas na verdade não tem, né? Para ele ser realmente um cachorro saudável e bem equilibrado. Eu vou pegar uma frase que a Raquel fala muito, que ela fala que o cachorro, ele precisa ser, ele é um animal selvagem, domesticável. Eu acho que as pessoas pensam que, e eu pensava isso também antes, né? Que o cachorro é um animal domesticado. Então você pega um cachorro, vai trazer ele para dentro de casa, ele meio que sabe o que fazer. Mas isso é uma grande Tá mentira. pronto de fábrica, né? Ele não sabe nada do que está relacionado a isso aqui. Então, cabe a gente preparar esse cachorro para esse novo ambiente que ele vai viver, né? É diferente de se eu fosse criar uma cobra, por exemplo. Se eu fosse criar uma cobra, eu tenho total noção de que a cobra não sabe o que fazer dentro de casa. Então, eu vou ter um espaço separado para a cobra, eu vou ter um manejo específico com essa cobra. Se essa cobra me morder, com certeza a culpa foi minha que deixei a cobra me morder. Com o cachorro, as pessoas não têm esse link de que o cachorro, é um animal selvagem como qualquer outro e que depende de um manejo correto dele durante o dia e durante o que fazer na sua casa, como controlar esse animal. E o ponto é, tudo que a gente faz é contra a natureza do cachorro. Tudo que a gente precisa que o cachorro faça é contra a natureza dele. Vai ter momentos em que eu vou deixar o meu cachorro ser cachorro? Vai. Quando eu vou numa praia, eu brinco de bolinha, meu cachorro vai se divertir. Mas isso é pouquíssimo do meu dia com ele. Eu até participo de um grupo que teve uma discussão essa semana relacionada a isso, porque as pessoas estavam relatando problemas com seus cães. Então, meu cachorro mexe no lixo, o meu cachorro pega as coisas no chão na rua, não posso vacilar que o cachorro pega as coisas no chão. E aí a gente foi falando sobre o risco disso. Então, o cachorro que mexe no lixo é um risco enorme. Ele pode ser envenenado, ele pode pegar uma comida estragada, ele pode morrer, ele pode ter uma obstrução ali no trato intestinal dele, pode precisar de uma cirurgia. E aí a gente precisa controlar isso. Se o cachorro mexeu no lixo, com certeza a culpa foi minha, que não administrei esse espaço e não ofereci para o meu cachorro essa noção de que ele não pode ir naquele lugar, ou de literalmente separar esse espaço e não dar acesso isso a ele. E isso entra em outros comportamentos. O cachorro que tem quintal, por exemplo, e cava buraco no quintal, faz bagunça, pula nas pessoas, agride as pessoas. O cachorro agredir é um comportamento natural do cachorro selvagem. Isso é extremamente importante para a sobrevivência dele. Eu tenho que ter noção disso quando eu pego um cachorro e eu coloco ele dentro da minha casa. Como que eu faço para o meu cachorro não agredir as pessoas que entram na minha casa? Como que eu faço para mostrar para ele que essa responsabilidade é minha e não dele? Que ele não precisa guardar o território que ele vive, ele não precisa guardar os recursos que ele tem dentro de casa. Isso tudo vem através de treinamento. Não tem mágica para isso acontecer. Não tem assim, aquele cachorro bonzinho. Pode até ter aquele cachorro estrela, né? Que a pessoa nunca fez nada e ele é bonzinho. Mas isso são poucos. A maioria dos cachorros vão precisar de um direcionamento nosso para ele ter essa tranquilidade e ele ter esse entendimento. Caso contrário, ele não vai ter. E aí surge esses estigmas da raça, né? O Spitz alemão late demais. O Pinscher, ele é puro ódio. Mas isso é pelo comportamento das próprias pessoas relacionadas a esses cães. Então, quando você pega um Spitz que late demais, aí você vai conversar com a pessoa e você pergunta para ela, quando ele late, você faz o quê? Não, é normal da raça, ele late mesmo, é porque... Aí a pessoa vai dando várias justificativas do porquê o cachorro se comporta dessa forma, sendo que ela, de fato, não está intervindo nesse comportamento e não está fazendo nada para mudar. Então, tudo que a gente faz no treinamento do cachorro é contra a natureza dele, mas isso é necessário para ele viver bem na sociedade que a gente está, em um ambiente urbano. Então, eu tenho uma Border Collie que vive em um apartamento. E eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu fiz com ela e eu trabalhei com ela uma rotina muito passiva, que é o que cabe na minha vida.
Tem os momentos em que eu levo ela, tem os momentos de passeio e tudo mais. Mas a maior parte da vida dela é passiva. E isso é muito importante e foi muito importante para a saúde dela. Porque ela passou por um momento em que ela teve uma fratura, ela precisou de repouso. Imagina eu ter uma cachorra que não sabe parar quieta, precisando fazer um repouso de 30 dias. Ou eu não ia conseguir, ou eu ia enlouquecer junto com a cachorra dentro da minha casa. Então, isso é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida, para dar uma qualidade de vida para o cachorro, dar uma saúde legal se for necessário, fazer uma pausa quando o cachorro precisa. Então, a gente precisa trabalhar esses pontos, principalmente o passivo, para o cachorro conviver bem nessa estrutura urbana que a gente vive hoje. Os cães estão cada vez mais dentro de casa, convivem mais com a família, então o cuidado tem que ser cada vez maior. Show, Isa. Eu gostei da analogia que você fez, né? Só um ponto aqui que certamente você vai concordar comigo. A respeito do cachorro ser cachorro, ele vai ter janelas de tempo para isso, né? Seja roendo um osso, seja um momento de soltura, aonde ele vai farejar e assim por diante. A respeito do que você falou também do cachorro doméstico, né? Ele já vem de fábrica, aí você deu a analogia da cobra, que foi bem legal. Esses dias eu postei nos stories, não sei se você chegou a ver, uma foto de uma câmera, aquelas câmeras que o pessoal coloca presa na árvore, enfim, uma floresta da vida, para poder capturar o movimento e ter ali a foto dos animais, né? E um certo país aqui, eu não vou lembrar agora, onde existe, né, os lobos cinzentos, tinha lá um pincher que ficava na rua lá, um cachorro de rua, e ele acabou adentrando dentro dessa matilha de lobos e convivendo ali junto com os lobos. Ou seja, ele tem ferramentas, né, ele continua tendo essas ferramentas, tendo esses impulsos de agressão, drive de caça, defesa, né, o instinto de sobrevivência dele, a luta dele dentro de um grupo social para poder, né, ter recursos, enfim, ter certos privilégios ali dentro daquele grupo. O cachorro ele continua tendo isso. Seria uma boa deixa também, Isa, para a gente falar a respeito de recinto, apesar que esse não é o tema da live, sem querer fugir, né? Mas a pessoa compra, por exemplo, um periquito, vai ter um viveiro, vai ter o local certo para poder ter esse animal, né? Vai ter um jabuti, vai ter um terráriozinho, vai ter um coelho, vai ter um lugarzinho. Agora, o cachorro e o gato, a gente pode colocar nisso daí, não. Aí o local certo é ele circular em cima da casa, pela casa, pela sala, pela cozinha, pelo quarto, sem ter nenhum tipo de preparo e estrutura para poder receber esse animal, né? Justamente é esse pensamento que as pessoas têm. O cachorro é o gato, ele é doméstico, então ele já foi preparado, ele já vem pronto para viver dentro desse universo, né? Falando a respeito eu falei sobre técnicas, né? Falando a respeito de equipamentos, que também não é algo natural para o cachorro, mas como ele se beneficia. Um exemplo que eu posso dar, até estou olhando aqui para as duas esteiras que eu tenho. Esteira ergométrica não é algo natural, né? Vamos colocar assim. É algo que tem uma tecnologia humana ali. E a gente se beneficia, fazendo atividade, com halter, com elástico, com aparelho de musculação. A gente pode trazer isso também para o universo dos equipamentos. Uma prong, a caminha, colar eletrônico, né? Tudo isso vai servir justamente para benefício também do cachorro, mais uma vez. Então, é realmente assim, impactante você ver um cachorro que não dorme, não relaxa, você dá a direção, você bota ele numa caminha, você faz um treinamento, e aí sim ele chega num nível de relaxamento que ele nunca iria chegar sem treinamento. Então, acho que a gente bateu o nosso tempo aqui, Isa, mas foi importante, é importante a gente levantar essa bandeira. O adestramento, ele sim, ele vem como facilitador, né, do nosso dia a dia com o cachorro. Ele tem sim um aspecto utilitário, no sentido das pessoas se beneficiarem, só que o cachorro também vai se beneficiar, tá? Não é só a gente, então o adestramento não é um negócio, eu quero me aproveitar do cachorro, eu quero ter só facilidades para mim. Por isso que eu critico bastante, Isa, propagandas, né? Vídeos no mundo do treinamento canino, indo justamente nessa questão da dor do cliente. Porque a pessoa que quer só facilidade, ela não vai pagar o preço do treinamento canino. Eu acredito que quem tem sucesso realmente a longo prazo no treinamento, ela quer tanto resolver questões, facilitar o dia a dia dela, mas ela também quer proporcionar uma vida legal para o cachorro. Porque a pessoa que só quer facilidade,
O cachorro que tá latindo pra caramba, Isa, é só botar lá no fundo da casa e aumentar o Uhum. som da televisão, fecha a porta e você não vai ouvir o cachorro latindo. O cachorro que puxa na rua, é só você parar de passear com ele que ele não vai te puxar mais. Então, o treinamento, ele é para essas pessoas. É para esse público seleto que realmente gosta de cachorro e não da galera que faz todo um posicionamento na internet, de foto, de comentário, de querer estar dentro de um nicho que eu amo os animais, mas que realmente se importa com eles. Então, essa mensagem é justamente para isso, Isa, para a gente poder captar essas pessoas que falam, maneiro, eu quero isso aí. Eu quero ter uma qualidade de vida tão bem com o meu cachorro. Só para finalizar aqui, eu quero dar um exemplo relacionado a isso, a como que o treinamento ajuda o cachorro e deixa o cachorro mais tranquilo. Vou pegar esse exemplo do cachorro que late para a porta, late para tudo. Eu gosto de comparar, o cachorro está sempre em modo sobrevivência, sempre. Então eu gosto de comparar como se a gente tivesse um apocalipse zumbi. Seria o nosso modo sobrevivência. Você preferiria estar sozinho ou estar com várias pessoas sob a sua responsabilidade? Exemplo, pessoas mais jovens que você, pessoas mais fracas que você, pessoas mais inseguras que você, e você tendo que tomar a atitude de para onde que a gente vai, a proteção que a gente vai ter, onde que a gente vai dormir, será que está seguro ou não? Pensa só na carga de responsabilidade que você tem de tomar conta de tudo isso, mais das outras pessoas que estão nas suas costas. Agora, vira o cenário e tem uma pessoa em que você vai seguir. Então, é aquela pessoa que é mais forte, aquela pessoa que tem mais noção das coisas, é aquela pessoa que vai tomar a frente, vai ter todas as responsabilidades e você só segue ela. É muito mais simples você só seguir a pessoa mais forte. Então, pro cachorro é como se fosse a mesma coisa. Se você tá nessa postura de pessoa mais forte, o cachorro vai só te seguir. Então, ele não tem responsabilidade sobre a segurança dele, sobre a sua segurança, sobre para onde ele vai, se o território dele está seguro ou não. Ele sabe que tem uma pessoa garantindo todas essas questões de sobrevivência para ele. Então, ele consegue deitar e dormir e relaxar. Agora, quando o cachorro tem a responsabilidade de tomar conta do território, então é aquele cachorro que fica latindo para a porta para qualquer barulho que aconteça, aquele cachorro que vai sair na rua te puxando, latindo para todos os cachorros, todo eufórico, perdido do que fazer, e ainda tem você para ele carregar atrás, ainda tem você para ele ter que defender de outras coisas que acontecem. Esse cachorro é muito mais estressado do que o cachorro que só segue. O cachorro que só segue, ele, beleza, estamos passeando, que legal, daqui a pouco a gente volta para casa e eu vou dormir no meu place. O cachorro que não tem essa direção, ele, pô, a gente vai sair, agora eu vou ter que prestar atenção naquele outro cachorro que late para mim. Será que eu vou estar segura? Essa outra pessoa está aqui atrás, eu preciso tomar conta dela. É muito mais estressante para o cachorro. Então, eu gosto de dar esse exemplo bem extremo para as pessoas entenderem como que o cachorro se sente nessa posição de ser responsável por tudo versus o cachorro que tem um responsável por ele. E aí ele consegue deitar, relaxar e ficar de boa. Então, esse é o poder que o adestramento traz na vida do cachorro e também na vida das pessoas, porque a partir do momento que você faz isso já a longo prazo, você já tem esse entendimento, o cachorro já tem esse entendimento, é vida tranquila para ambos os lados, tanto para o cachorro quanto para o dono. Mas para o dono sempre vai ter essa responsabilidade de direcionar o cachorro para o que ele precisa fazer e de manter esse cachorro seguro também. Perfeito. Só complementando o que você falou, as pessoas têm essa ideia negativa no sentido de, olhando para uma realidade humana, né? Ela olha para o chefe dela, nossa, olha como é que hierarquia é ruim. É uma relação abusiva no trabalho, é uma relação abusiva, às vezes, em relacionamento, em casa, então a pessoa já está num regime militar, já pensa em um líder pesado, já pensa em uma relação tóxica, é o patriarcado, é a ditadura, e a pessoa traz isso para dentro, como se fala a respeito do treinamento canino, no sentido de, olha o autoritarismo aqui em cima do cachorro. Mas foi muito bom a sua analogia. Outra analogia que eu gosto de trazer, Isa, é você criança dentro de uma sala de aula. Ali existe uma relação hierárquica de aluno e professor, só que, lógico, depende da escola que você frequenta. Eu tive uma professora meio traumática, mas uma professora normal, um ambiente equilibrado, existe uma relação vertical ali, né? Existe a diretora, a supervisora, a professora, ela está acima ali dos alunos,
mas os alunos estão bem. A professora está cuidando dos alunos, está instruindo, né? Você está relaxada, a professora que tem uma responsabilidade muito maior e ela precisa dessa responsabilidade maior. Então é isso, né? As pessoas não podem ter uma ideia, vamos colocar assim, autoritária, de uma maneira negativa a respeito do treinamento canino. O que, que faz realmente esse manejo de maneira bem feita, como a gente já bateu aqui bastante na tecla, já explicou muito bem, ambas as partes vão sair ganhando. É isso, Isa, é isso, pessoal. E vamos fazer mais live, Isa. Vamos sim, vamos marcar sim. Valeu, povo. Falou, pessoal. Como que desliga aqui, Você velho? aperta o X ali e bota encerrar. Ah!